Bom dia, obrigado pelo convite, ministro. Eu acho que houve algum problema de seleção, não sei se adversa ou benéfica, mas alguns dos que me antecederam já anteciparam várias das coisas que eu ia dizer, então talvez isso facilite meu tempo. O trabalho que eu fiz é um trabalho sobre inserção do país na economia mundial e a pergunta que se coloca, ainda não tem na tela aí, Fernando, qual é a singularidade do Brasil? Tá certo? Nós decidimos comparar a política comercial brasileira em 4 dimensões, ou com o resto, um grupo de países, de 10 países que nós selecionamos. Um aspecto era o grau de abertura da economia, a abertura do mercado e a liberdade de comércio, primeira dimensão. A segunda dimensão é a estrutura de proteção, a terceira dimensão era os acordos comerciais e a quarta dimensão são as cadeias de valor. Para o grupo de países selecionados escolhemos os BRICS e mais 5 países do G20 financeiro, que junto com os BRICS integram o G20 financeiro, praticamente está todos os países em desenvolvimento, exceto a Argentina e a Arábia Saudita, estão todos incluídos, e ainda colocamos o Chile. São países com populações diferentes, embora há pelo menos 5 países populosos nesse grupo, como é o caso do Brasil. Tem a China, tem a Índia, obviamente, tem o México, tem a Rússia, tem a Indonésia. O Brasil é o quarto. Há países com diferente localização geográfica, diferente estrutura produtiva, alguns são exportadores de recursos naturais, Austrália, Chile, África do Sul, Rússia, está certo? E alguns dos países também têm, acho que uma dimensão importante, aspirações pelo menos de liderança regional ou global. É o caso da China, é o caso da Rússia, é o caso da Índia, é o caso da África do Sul na África Meridional. Então, são países que têm, em alguns pontos, contato com o Brasil e, em outros pontos, são específicos ou têm suas singularidades. O fato de o grupo ser diverso me parece que contribui para uma comparação útil. Vamos ao primeiro aspecto, e já foi de alguma maneira referido. Nós escolhemos 3 índices para medir o grau de abertura, ou abertura do mercado, ou índice de liberdade de comércio. Quando a gente mostra esses 3 índices, que depois vou explicar muito rapidamente, há uma associação evidente. Por que são importantes? São importantes porque a teoria econômica tradicional diz de que países com regimes mais abertos ou mais liberais normalmente têm maiores taxas de crescimento. Vários dos argumentos foram apresentados por Pedro Passos, aqui então não preciso. Há ganhos de especialização, há ganhos de alocação em atividades onde o país tem vantagens comparativas, há redução do grau de monopólio interno porque os mercados tornam-se mais contestáveis, há influxos de tecnologia e de investimento direto. Essas são as expectativas que a teoria tradicional diz que associariam, então, um regime comercial mais aberto com o crescimento econômico. Nem sempre teorias têm o consenso de todos os economistas e, certamente, na área econométrica, por exemplo, ha havido várias contestações em relação, todo mundo conhece os trabalhos de Rodrigues, dizendo que não é clara essa prova. De qualquer maneira, eu diria que o consenso da profissão é regimes mais abertos, se não contribuem muito, não contribuem negativamente, contribuem, em geral, positivamente para o crescimento e, por isso, são importantes. O primeiro indicador que está aí, que é o comércio sobre PIB, o Edmar já falou sobre ele, e eu acho que o José Tavares também. O Brasil é, obviamente, o regime mais fechado quando você relaciona comércio sobre produto. Aí é exportação e importação de todos os 11 países elencados. Se você vou para outro extremo, para o índice de liberdade de comércio, feito por uma fundação, certamente um think tank bastante conservador, como é a Heritage Foundation, o Brasil é o segundo pior.
está certo, é a Índia que tem o mérito de ser o regime com menor liberdade. Esse índice de liberdade de comércio, na verdade, é um índice sobre a estrutura de proteção, onde o país perde pontos na medida que aumenta suas restrições ao comércio, restrições de preço, restrições quantitativas, antidumpings, medidas compensatórias. Tudo isso vai diminuindo a pontuação do país. O Brasil aparece como o segundo pior atrás da Índia. E o terceiro é o índice de abertura de mercado, que na verdade são 4 componentes diferentes. Na agregação total que aparece aí com a ponderação 1, o Brasil é o pior, pior no sentido de mais fechado, obviamente. As duas componentes que esse índice considera como principais, é um índice feito pelo Michael Finger, do International Chamber of Commerce, os dois com maior ponderação 0,35, que é a abertura comercial, que não é mais que o primeiro, de alguma maneira um pouquinho modificado, não mais que comércio sobre PIB novamente, e política comercial o Brasil mostra-se o pior. E no outro, na abertura ao investimento estrangeiro, o Brasil tem alguma tradição melhor que a China, certamente, que é o que aparece pior, inclusive a Indonésia, e em infraestrutura de comércio o Brasil está bastante melhor que o resto, para surpresa de quem está assistindo nesse momento a todas as críticas à infraestrutura de comércio brasileira. Mas o índice de performance do Banco Mundial corrobora, o índice do World Economic Forum de Enabling Trade corrobora, Brasil não é dos piores. De qualquer maneira, em todos os índices, pelo menos nos totais, aparece pior. O primeiro índice, só para um comentário, porque o Maro fez de maneira indireta, obviamente países com economia grande, como Brasil, Estados Unidos, Japão, Alemanha, etc., normalmente têm um coeficiente de comércio baixo, por o fato de que você está relacionando o comércio com o PIB. Mas eu procurei ver outras medidas, e há medidas que ajustam esse indicador com um indicador de participação do país no comércio mundial. Mas aí, como já apontou Baixa, como o Brasil também tem baixa participação no comércio mundial, inferior ao produto interno bruto ou à participação do país no produto mundial, enquanto que Estados Unidos, Alemanha, Japão, que são países que normalmente aparecem como regimes fechados nas posições 80, 85, 120, são, associando os dois índices com o índice composto, são catapultados para posições muito avançadas. Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, mesmo nesse índice composto que está mencionado no texto, aparece como penúltimo do grupo. Então, não há dúvida de que o Brasil tem um regime de comércio fechado, são vários os indicadores que o atestam. Eu tenho outros, mas que não estão aí apresentados. Passamos agora a segundo elemento, que também, como já o José Tavares falou bastante, apenas compara a estrutura de proteção do Brasil com as dos 10 países, e aí sim, linha vermelha significa que, nesse caso aqui, as tarifas mais elevadas. Usamos a tarifa de nação mais favorecida, e a tarifa ponderada por comércio, e mostramos, outra vez já me antecederam e não vou insistir, que em bens de capital ou bens intermediários, o Brasil pratica as tarifas mais elevadas de todos, em comparação a todos os demais países, está certo? Há outros problemas. Se você considerar de que o Brasil é um dos países que menos acordos comerciais fez, como mostraremos agora a seguir, e os outros fizeram muitos acordos comerciais, a diferença entre a tarifa brasileira e a tarifa do resto dos países aumenta ainda mais, porque países como Chile, México, etc., concederam preferências comerciais a seus principais parceiros. Isso permite que, na verdade, não seja a tarifa que está aí, que é a tarifa de nação mais favorecida, sino que a tarifa efetiva, no caso do México, do Chile, da China, inclusive, também, para países com os quais fizeram acordos comerciais, é muito inferior. Então, a distância do Brasil em relação aos demais, o Brasil tem poucos acordos comerciais e com parceiros não muito representativos em termos de seus fluxos de comércio, as diferenças são maiores. Outro problema que está na tarifa e que é muito importante mencionar é a dispersão. O Brasil tem uma tarifa entre 0% e 35%, que é um grau de dispersão elevado,
pouco uniforme, portanto, estamos dizendo então que tem uma variância grande, e se você passa para os últimos cálculos existentes sobre tarifa de proteção, o que eu conheço são os 2007, de Maurício Mesquita, a tarifa de proteção vai desde 133 para automóveis até -4, ou seja, desproteção para os setores de fino e petróleo. Se alguém encontra alguma racionalidade numa estrutura de proteção desse tipo, ela parece muito mais como, obviamente, é uma tarifa gerada por camadas de medidas acumuladas ao longo do tempo que foram cristalizando numa estrutura desse tipo. Então, o Brasil também tem um problema em termos... eu queria dizer que o Brasil foi um dos últimos países na América do Sul a liberalizar sua estrutura produtiva. Houve um grande avanço antes dos 90, nos primeiros anos do governo Collor. Foi um outsider da política, aquele que foi capaz de promover uma liberalização unilateral, e desde então, mais ou menos, são 2 décadas já, a estrutura produtiva, se alguma coisa aconteceu, piorou um pouco. No sentido de aumentou o nível de proteção ao longo desse tempo. A economia política de qualquer movimento de liberalização é sempre muito complexa, sempre aparece um conjunto de argumentos, desde os eternos de indústrias nascentes, que se prolongam 3, 4, 5 décadas, até argumentos mais razoáveis, como o argumento de não podemos reduzir nossas tarifas porque são um elemento de barganha em acordos comerciais. Isso parece um argumento, pelo menos, mais sensato. A troca sempre é minhas tarifas pelas tuas, e então para que vamos abrir mão antecipadamente? Ou estamos desprotegidos cambialmente, que é o argumento dos últimos tempos, está certo? Então, o processo de liberação unilateral, quando é promovida dessa maneira, é muito raro. Normalmente, como disse, resulta de uma barganha externa. O que, novamente, faço a conexão, eu acho, com algumas coisas que o Edmar disse, é que ele está transformando a barganha externa, desde minhas tarifas pelas tuas, em uma barganha interna no Brasil, está certo? Meus impostos pelas tuas tarifas. Ou seja, o governo abre mão de impostos e da tarifa. É uma forma interessante, já que o elemento de barganha sempre é um elemento importante para justificar liberações unilaterais, que de qualquer maneira existem no mundo. O processo das cadeias de valor, do qual falaremos, se há tempo, 2 ou 3 minutos mais adiante, é um processo que tem provocado no mundo uma segunda onda de liberalização unilateral, porque muitos países entendem de que, no fundo, há ganhos de bem-estar, há ganhos de produtividade, há ganhos de competitividade. São ganhos muito difíceis de aparecer num processo negociador interno onde há interesses específicos em jogo. É muito mais fácil dizer eu baixo 2% se meu parceiro internacional com que estou negociando também baixa 2%, isso todo mundo entende. Eu baixo 2% porque eu vou ter um ganho de competitividade ou de produtividade no futuro, não é ganhos de bem-estar e ganhos de especialização não parece ser uma moeda de troca suficiente e normalmente isso não é computado. Vou passar agora rapidamente a acordos comerciais. É difícil comparar acordos comerciais entre países e menos uma comparação quantitativa, mas muito brevemente. O Brasil é um país que tem o menor número de acordos notificados no OMC, de todos os grupos. Na verdade, é a África do Sul, logo segue o Brasil. Se você compara pelo escopo, se são acordos restritos a bens, a mercadorias, ou são acordos para bens e serviços, Brasil se concentra absolutamente em bens, pouco para serviços, exceto no caso com Mercosul, e só há alguns anos que estão em vigor esses acordos. Se você vê pelo tipo do acordo, se é um acordo de liberação de comércio e de integração econômica, ou se é apenas de liberação de comércio, ou se é um acordo de escopo parcial, ou seja, com números, linhas tarifárias restritas, ou uma união aduaneira, Brasil tem uma preferência, está na primeira linha aí, por acordos realmente restritos. É impossível comparar com todos os outros, mas acreditem, e também precisaria entrar na letra miúda de todos os acordos. Mas é o país que certamente subscreveu menos acordos junto com a África do Sul,
isso está aí quantitativamente visto. É o país que também insiste em acordos de bens e não para incluir serviços comportamentais, investimentos. Normalmente não o faz em seus acordos, que são muito limitados, e depois há um grupo de acordos não notificados. É difícil essa comparação, porque eu utilicei especialmente nas últimas duas colunas, dan tantos acordos não notificados como em negociação, com maior imprecisão em relação à quantificação que eu fiz, porque acordos não notificados não seguem a sistemática do MSC, você tem que consultar sites nacionais, a forma que eles são organizados e computados é diferente. De qualquer maneira, no próximo slide aparece apenas muito rapidamente, a pergunta é quem que fez acordos com os Estados Unidos, ou com a União Europeia, ou com o Japão, que são países relevantes. E praticamente todos, exceto Brasil, China e Índia. Me parece, não, Índia fez, e a Rússia, que não fizeram acordos comerciais com os grandes países. Essa é uma forma clara, talvez, de medir o grau de profundidade ou o grau de avanço dos acordos comerciais. Todos os demais têm realmente, ou é a Associação Econômica de Livre Comércio da Europa, ou é Japão, ou é Coreia do Sul, todos têm acordos de algum peso, exceto a Rússia, que só tem acordos no seu entorno regional com as ex-repúblicas soviéticas socialistas, e o caso do Brasil, fundamentalmente, seus principais acordos são com países da LADI e do Mercosul. Podemos passar para... Bom, então, sim, esgotado o tempo, não vou comparar com cadeias econômicas globais, mas os últimos dados estatísticos mostram que o Brasil está desconectado das cadeias econômicas globais, de valor, em parte natural, porque se encontra na América Latina, e América Latina, África e Oceania são países que não estão muito conectados por razões geográficas para explicar, mas o Brasil tem um conjunto de ativos que isso poderia explicar. Eu fiz, na minha conclusão, eu utilizei um esquema de teoria de relações internacionais, como se combinam negociações domésticas com negociações internacionais. Normalmente isso foi feito por Putnam, um autor da área de política, dizendo de que é como um jogo em dois níveis, em onde no nível internacional negociadores externos negociam, por exemplo, acordos comerciais, e no nível doméstico são feitas as negociações entre os grupos de interesse local junto com o governo. O governo é o único que participa dos dois jogos, está certo? No caso do Brasil, nós podíamos... Está acabando, ministro. Nós podíamos encontrar um nível intermediário que é o nível regional, e a conclusão que tem o artigo é de que há uma preferência do governo e de alguns setores industriais por um regime fechado, a despeito de todas as visíveis custos de não participação e os riscos de erosão de preferências que estamos vivendo. Talvez hoje me deixou mais otimista essa reunião, porque há uma convergência bastante clara de que esse diagnóstico me surpreendeu com Pedro Passos especialmente, está certo de que há pelo menos uma visão de que regimes mais abertos podem ser pode ser uma solução para o Brasil, e que há um trade-off aí que tem que ser trabalhado e que há elementos. Obrigado.